Olá pessoal, muito boa noite. Hoje nós vamos falar aqui no nosso canal da YouTube de um assunto importante sobre a nossa situação do momento, principalmente lá de Brasília, onde tem feitas várias abordagens a respeito da corrupção, mas esta nossa abordagem de hoje, chamada abordagem holosótica, eu creio que seja a primeira. Então, o título deste vídeo, né, a Divina Comédia dos Corruptos de Brasília. A corrupção dilacera a alma do político. Qual é, na verdade, a real causa da corrupção de Brasília, dos políticos e cidadãos comuns em geral do mundo inteiro? Esta é a pergunta que este texto, escrito na perspectiva holosótica, tenta responder. À luz da psicologia revolucionária, temos que a nossa psique se estrutura sobre 4 elementos psicológicos fundamentais: o ego, a essência, a personalidade e a consciência. O ego é o termo que designa um conjunto de caracteres psicológicos denominados de eus, que são os formadores das 7 legiões, como descritas nas escrituras sagradas das diversas teogonias do mundo todo. Então, em nossa psique, os eus são os fatores de construção do mal e a essência é a responsável pela construção do bem, enquanto a consciência se constitui no fator psicológico que nos permite o discernimento entre ambos, é o que define então o nosso último elemento da nossa psique. Então a consciência é uma ferramenta de percepção de todos os fenômenos cósmicos que ocorrem dentro e fora da gente. As escrituras sagradas das diversas teogonias religiosas previram para o fim dos tempos a deterioração dos valores humanos. A elevação dos níveis de violência. Entre esta violência está a da corrupção. A real causa da violência e da corrupção, que é uma parte da violência, está intrínseca ao ser humano, depositada no substrato da psique, situada na legião da cobiça, no eu da ambição de uma alma humana destruída de pureza. Neste triste fim de raça humana sobre o planeta Terra, em que os valores foram atrofiados e os defeitos foram hipertrofiados, o ego vai triunfando na construção da violência generalizada, com ênfase na corrupção, enquanto que a essência vai sendo impedida de atuar na construção dos valores da honestidade, da cidadania, do amor, da paz, etc. A corrupção é uma forma de violência, ela corrompe a alma humana, que fica desprovida de sua verdadeira essência. O corrupto, já com sua alma deteriorada, passa a cometer delitos absurdos, se apropria do alheio, faz falcatrua, mente, engana, falsifica, trapaceia, comete absurdos contra tudo e contra todos. Matematicamente se comprova o grau de impureza da nossa sociedade pela operação matemática da potenciação. Nesta operação, cada expoente expressa na íntegra os fatores da base, tais como eles são. O expoente expressa grau de pureza ou de impureza da base, usando este princípio matemático para expressar o fenômeno quantitativo de valores morais e éticos da sociedade. Vamos ter que, se a base social é pura, ela produz políticos e profissionais de todas as áreas sociais com expoentes puros também. Mas se a base social é impura, produz-se profissionais e políticos também impuros. Nossa sociedade brasileira é revestida de impureza, de valores negativos da corrupção e demais agentes produtores da violência.
na família, nas escolas e na sociedade em geral. Não são os políticos, o governador, o prefeito, o deputado, o senador, o ministro, o juiz, o advogado, etc., que estão na ativa no poder, que são os corruptos. Não, porque estão lá. Eles já saíram potencialmente corruptos daqui. Em sua alma, psique, já existia em perspectiva o germe da violência sistêmica, da corrupção e de todo tipo de violência generalizada. O poder para eles se constitui ou se constituiu apenas no espaço e no momento adequado para a eclosão de sua predisposição corruptível. A ocasião faz o ladrão, já diz o ditado popular. O corrupto é um ladrão, um pobre coitado, um miserável, destituído de riqueza, dos valores de deidade e de seidade da sua alma. É um doente da alma que precisa de cadeia, sim, para a correção, mas também de perdão e de clemência para sair do inferno astral, de onde se encontra. Historicamente, no Brasil, a corrupção permeou muitos políticos e muitas pessoas de todos os ramos de atividades. Porém, pela situação de intransparência que havia em nosso país, a corrupção andava de mãos atadas com a desonestidade e com a impunidade. Tudo se corrompia e nada se descobria. Porém, a partir de um dado ponto na trajetória dos acontecimentos que bota fim no esconderijo dos corruptos e na impunidade, para evitar que a corrupção continue no futuro, é preciso que a educação no Brasil forme homens íntegros, revestidos de valores de cidadania cósmica, porque do contrário, de nada adiantaria colocar políticos novos no poder se estes vão aderir aos costumes dos velhos. Seria como deitar remendo novo investido em roupas velhas. Precisa acabar com a impunidade dos financiadores de campanhas, quadrilhas de crimes organizados contra o povo, porque senão irão continuar comprando medidas provisórias, aprovação de legislação ao seu favor, de forma criminosa, para resguardar os seus privilégios, em detrimento do sofrimento do povo sofrido, do admirável gado novo, como diz a música do Zé Ramalho. Porém, a nossa escola, infelizmente, não vem transformando ninguém para maiores valores de seriedade moral e ética. Ela apenas vem ajudando a melhorar um pouco os que já são bons e a piorar muitos que já são ruins, de índole ruim, de personalidade ruim. A prova é que todos esses corruptos que abundam por aí passaram por ela, receberam diplomas. Na prática, os conhecimentos que aprenderam na escola serviram para ajudar-lhes a aumentar o seu potencial psicológico de criminalização, de corrupção, para delinquir e prejudicar o próximo com mais rapidez, mais sutileza e intensidade. Se os corruptos do Brasil tivessem sido transformados pelo filtro da instituição escolar, tivesse avançado para níveis mais elevados de seidade, moral e ética, hoje eles seriam honestos, revestidos de valores de concidadania cósmica. Não teriam se corrompido e prejudicado a sociedade brasileira a tal ponto em que ela se encontra, à beira da marginalidade, à beira da pobreza. Os hospitais andam cheios de doentes, sem a mínima assistência, a educação falida, tudo está um caos.
E como diz o ditado, para o caos perde-se muita energia e não há solução. A função gloriosa de um político honrado que se formou em valor de seriedade cósmica pela cultura escolar, familiar e cultural em geral é de sacrificar-se pela humanidade e não sacrificar a humanidade como fazem os nossos atuais políticos, como vem fazendo os corruptos, que mete a mão no que não lhes pertence, subtrai o alheio, leva ao sofrimento os pobres, vão se enriquecendo de maneira criminosa, ajuntando de um lado aquilo que vai faltando do outro para os pobres. Se o indivíduo da base da sociedade não se transforma pela escola, pela família, pela cultura em geral, irá para Brasília ou para qualquer lugar do poder para exercer posição de mando, como um expoente sujo, corrompido. Ele leva consigo o potencial psicológico corruptível, porque já é um ladrão em potencial e espera a ocasião apropriada para roubar, para cometer o crime contra a sociedade e sacrificá-la cada vez mais, que é um absurdo, porque está ali com a aprovação da sociedade que o colocou ali para legislar a seu favor e para defender os seus direitos. Atualmente, eles legislam em causa própria contra os direitos da sociedade, principalmente da classe trabalhadora, que vem vendo os seus direitos sendo ceifados ao longo dos tempos, aquilo que levou tempo para se apropriarem com lutas de sangue e suor, estão vendo na calada da noite sendo expropriado, como se numa velocidade da luz, como um relâmpago. Apresentando tal ocasião, já está pronto o ladrão, como o ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. O que acontece daí para frente, todos nós já sabemos. Dos políticos e das pessoas de mando de todos os tempos, poucos são aqueles que passaram e irão passar pelo teste da honestidade na hora que surgir ou que vier a surgir a ocasião, a oportunidade. Somente aqueles que limparam de sua psique o defeito da ambição que poderão obter resultados positivos nesse teste, quando a situação aparecer, quando aparecer